Bom dia, galera do 7º ano. Conquista do espaço brasileiro. Galera, essa matéria aí é uma questão de bolo doido, cara. É uma situação aí de puxa daqui, compra dali, estica de lá, ou seja, que vai dar a formação do território brasileiro, ou seja, quase 9 milhões de quilômetros quadrados que nós temos nos dias atuais foram por processos históricos. O Brasil, ele não tem esse tamanho gigantesco de um dia para o outro. Nós temos uma data bastante importante aqui, ó. Vou botar essa data para vocês. Vamos relembrar. 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. Ou seja, alguns livros de história, o que eles falam? Falam que 22 de abril houve um descobrimento aí do território brasileiro. Ocorre descobrimento quando já há alguém morando? Claro que não. Então, esse termo aí a gente pode trocar pela chegada dos europeus em território brasileiro. Então, em 22 de abril de 1500, o que acontece? Os europeus chegam em nosso território e automaticamente eles começam o quê? Eles começam a se fixar e expandir o território brasileiro. Mas isso, pessoal, essa expansão, para a gente chegar aí a 9 milhões de quilômetros quadrados, ela não se dá de um dia para o outro, como eu falei para vocês. Ela vai ter aí fatores históricos. E esses fatores históricos a gente vai começar a identificar nessa aula aqui. Então vamos lá, pessoal. Quando os portugueses chegam aqui em 22 de abril de 1500, o intuito dos portugueses era o quê? Esse materialzinho aqui, ó. Naquele período, os portugueses, eles tinham aí uma rincha, um grande problema com uma outra nação importante da Europa, que nada mais é do que a Espanha. Então, nós podemos notar aqui, nesse período, século XV, período das grandes navegações, Espanha e Portugal saíam em busca de novos territórios. E os espanhóis, quando chegam aqui na América Latina, lá do México até a Argentina, eles se dão bem. Logo de primeira, eles vão encontrar esse material precioso aqui, ó, os espanhóis. Os portugueses vêm para o nosso interior, para o nosso país. Automaticamente, eles não vão encontrar esse material de primeira. Eu posso afirmar para vocês que eles só vão encontrar esse material aqui, ó, quase 200 anos após a chegada deles aí. E o que vai acontecer, pessoal? Portugal já chegou aqui, né? Cheguei lá, a coroa automaticamente fala o quê? Olha só, galera, chegou aí, se vira aí. Vamos procurar outra coisa, vamos procurar outro fator econômico, né? Então, o que a coroa portuguesa faz? A necessidade de arrumar outro fator econômico que, entre aspas, venha curar aquela mágoa contra a Espanha, né? Pô, os espanhóis se deram bem, né? A gente aqui chegou nesse território que só tem vegetação, que só tem índio para lá e para cá, os nativos, né? E a gente não tem nada. Mas nessa questão de vegetação que eu acabei de falar para vocês, eles vão se fixar no litoral do Brasil, lá no Nordeste. Essa vegetação aí que eles dão de cara logo no início, que está na Mata Atlântica, nada mais é do que o famoso pau-brasil. Então eu posso falar para vocês que a questão do pau-brasil é onde tudo começou. Pau-brasil, eu posso afirmar para vocês que vai ser o nosso primeiro fator econômico. Esse aqui é o primeiro fator econômico do Brasil colônia. Então, aonde tudo começou, pessoal? Pau-brasil, litoral, e a questão do pau-brasil, como uma vegetação, se eu tiro uma vegetação gigantesca como o pau-brasil, que tinha uma suma importância para os europeus, para que servia o pau-brasil? Geração de tinta, né? Uma tinta avermelhada, e também para a fabricação de embarcações. Se eu tiro o pau-brasil, e de uma forma rápida, essa vegetação não nasce de um dia para o outro. Nós teremos o quê? Automaticamente a extinção desse tipo de vegetação aí. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Que aproximadamente aí 40 anos,
O pau-brasil, ele foi retirado de uma forma sem precedentes, sem controle. Então, o que nós podemos notar? Retirando o pau-brasil de uma forma sem controle, ele começa a entrar em extinção. A necessidade dos portugueses arrumarem o quê? Arrumarem outro fator econômico. A partir aí de 40 anos após a chegada dos europeus, eles começam a se dedicar a uma questão que eles já usavam lá nos Açores, na Ilha da Madeira, que nada mais era do que a produção da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Boto para vocês aqui, ó. Nosso segundo fator econômico. Cana-de-açúcar é o nosso segundo fator econômico aí, pessoal. A pecuária, ela sempre esteve junto aí nos fatores econômicos. Qual é a importância da pecuária? Simplesmente pegava aí as pessoas, se locomovia de um lugar para o outro, pegava o pau-brasil, da onde ele foi retirado, e levava para o litoral perto aí das embarcações. Então a pecuária, ela sempre esteve presente aí. Então a questão do pau-brasil, da cana-de-açúcar, ela vai ser totalmente diferente. Uma questão aqui, pau-brasil, a mão de obra do pau-brasil foi a mão de obra ligada aos índios. Então, através do fator escambo, o que é o escambo? Os portugueses chegaram lá com cavalos, roupas brilhantes, espelhos, e chamou a atenção do índio. O índio, a cultura do índio era totalmente o quê? Era totalmente diferente da cultura dos portugueses. Então, isso chama a atenção dos índios. Então, através de troca de colares, troca de roupas, o espelho, que o índio nunca tinha visto a sua própria face. O que nós teremos aí, pessoal? Nós teremos aí a questão da mão de obra para a retirada do pau-brasil, feita pelos índios. Mão de obra na cana-de-açúcar, no século XVI, é uma mão de obra totalmente diferente. A cana-de-açúcar é um trabalho sedentário, é um trabalho fixo. O que significa isso, professor? Um trabalho sedentário. Você tem que cultivar a terra, você tem que plantar a cana-de-açúcar, depois você tem que retirar e até mesmo refinar. O índio estava acostumado ao trabalho sedentário? Não, o índio era livre. Ou seja, se desse vontade de comer, ele ia caçar, se desse sede, ele ia no riacho, se tivesse que cultuar algum deus, ele ia lá e cultuava. Era totalmente diferente. Então, os índios, nesse período, eles começam a fugir, ir para o interior do território. E o que vai acontecer, pessoal? Nesse segundo fator econômico aí, nós vamos ter a entrada de outra mão de obra, que vai ser a mão de obra dos africanos aí, ou seja, mão de obra escrava. Aproximadamente 10 milhões de escravos chegaram no Brasil para o trabalho escravo no século XVI aí. Então, essa economia da cana-de-açúcar, o nosso segundo fator econômico, o que acontece, pessoal? Foi o fator econômico que mais durou no Brasil colônia. Exclusivamente no litoral. O Nordeste lá chega a se tornar uma região riquíssima. É como diz aquele jogador do Flamengo, né? Chegou a outro patamar, ou seja, um patamar mais avançado. Mas o que vai acontecer, pessoal? A cana-de-açúcar, como eu falei para vocês, ela dura 150 anos. Então, ela teve um fim, né? Se ela durou 150 anos, ela teve um fim. Qual foi o fim, ou a decadência? Fim não, a decadência da cana-de-açúcar. Qual fator levou à decadência da cana-de-açúcar? Pessoal, o território brasileiro, desde o início, ele não só chamou a atenção dos portugueses. Os portugueses se fixaram, mas durante períodos históricos, outros povos tentaram dominar o nosso território. Holandeses no Nordeste, franceses aqui no Rio de Janeiro. Os holandeses, eles conseguem se fixar um período no Nordeste, mas logo são expulsos. Sendo expulsos, eles saem do Nordeste e vão para a América Central. Lá na América Central, o que eles vão fazer, pessoal? Eles começam a produzir a cana-de-açúcar. Eles têm lá a produção, eles mesmos vão refinar e eles mesmos têm os meios de transporte. Ou seja, a produção deles é maior que a nossa e ele tem vários fatores positivos. É a mesma coisa de eu chegar para vocês e falar assim: galerinha, tá vendo essa caneta aqui, ó? Eu estou vendendo para vocês a R$ 2,50. R$ 2,50 essa caneta. A mesma caneta, o mesmo produto,
lá na mão do Jefinho, vai estar sendo vendida a 50 centavos. Eu tenho 10 canetas aqui, o Jefinho tem 10 lá. Quem vai vender primeiro? Quem vai ganhar a concorrência? O Jefinho. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Nós podemos notar que com essa situação aí, da cana-de-açúcar lá na América Central, nós teremos o quê? Nós teremos aí... Nós teremos o quê? Nós teremos aí... Para você finalizar. Tá. Nós teremos aí o quê, pessoal? A questão ligada à decadência da cana-de-açúcar aí.